A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simply Pentecostal. Que alegria poder estar com você neste sábado, quando nós estaremos lendo hoje o livro de Isaías. Se você não assistiu o princípio deste capítulo, do verso 1 ao verso 7, eu lhe peço, volte lá do sábado passado, aonde nós falamos sobre este rei, sobre este Messias, a promessa de o advento de um Messias, de um rei, cujo nome ou cuja pessoa de Jesus, ele é dado a ele vários títulos e dentre eles o que nós encontramos em Isaías capítulo 9, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Portanto, como já dissemos, se você ainda não assistiu o sábado passado, então por favor assista para que nós possamos dar continuidade neste capítulo e você entender todo o contexto daquilo que está escrito nele. Amém? Portanto, vamos lá. Hoje nós estaremos lendo do verso 8 ao verso 21, concluindo este capítulo, que diz assim a palavra do Senhor. O Senhor enviou uma palavra a Jacó e ela caiu em Israel. E todo este povo o saberá. Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os ladrilhos caíram, ou seja, os tijolos caíram, mas com cantaria ou com pedras tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros as substituiremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele, os adversários de Rezim e instigará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel com a boca escancarada. E nem com tudo isto se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Contudo, este povo, ou seja, Israel, não se voltou para quem o feria. Quem estava os ferindo era Deus. Nem buscou ao Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, em um mesmo dia. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros, sim, ela se ateará no emaranhado da floresta e subirão ao alto espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá e será o povo como pasto do fogo. Ninguém poupará ao seu irmão. Se cortar da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda se não fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Manassés a Efraim e Efraim a Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Meus queridos, nós vimos aqui e todos esses 12 primeiros capítulos de Isaías falam-nos sobre não somente uma esperança que Deus desperta através de Isaías ao seu povo de um Messias, mas também Deus ele vai nesses 12 primeiros capítulos falar sobre a questão do reino de Israel. Portanto, Isaías ele prepara e ele traz a sua palavra não somente a Jerusalém, ao reino de Judá, mas ele também traz a sua palavra ao povo de Israel, porque eles estavam em pecado e o profeta de Deus era o profeta para todo o povo de Deus. E nós vamos ver que Deus
trouxe através da boca de Isaías uma palavra muito contundente, não somente contra Acais, como nós já vimos a semana passada, mas também contra o povo, aqueles que estavam guiando, não é? Os versículos nos disseram aqui que não somente o ancião e o varão de respeito, mas também os seus profetas. Então, eram pessoas que estavam ali para guiar, para poder dirigir o povo. Entretanto, Jesus, Deus ele chama dizendo que estes guias deste povo, eles eram enganadores e eles estavam proferindo mentiras, levando o povo a uma idolatria, a uma constante rebelião contra Deus. E o capítulo 9 vai falar exatamente sobre isso, em continuação daquilo que Deus adverte aos líderes, iniciando com o rei Acais, como também aos príncipes, aos anciãos, aos profetas, sobre a consequência do que aconteceria se eles permanecessem no seu pecado, na sua rebelião, na sua idolatria. Portanto, a resposta do povo ao ouvir a voz de Deus não foi dizendo: olha, vamos nos arrepender, vamos, né, limpar os nossos corações, vamos fazer diferente, vamos nos arrepender. Muito pelo contrário, depois de Deus adverti-los, nós vamos ver muito claro no versículo 10 que Deus ele diz que com a soberba e a altivez do coração do povo, eles respondem o quê? Os ladrilhos caíram, mas com cantaria ou com pedras tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros as substituiremos. Ou seja, o povo, ao invés de tomar a palavra de Deus, ao invés de tomar o juízo divino que estava sendo dado e advertido ao povo que viria sobre eles, ao invés de se arrependerem, o povo o que é que fez? Eles tentaram substituir com sua própria capacidade, com as suas próprias mãos, trazer uma substituição daquilo que Deus havia determinado para o povo. E isso é muito importante, meus queridos, nós meditarmos sobre isso. Por quê? Porque quando Deus ele adverte, não é? E vamos lembrar que Deus ele nunca deixará o seu povo, deixará o crente, deixará você e eu simplesmente numa vida de pecado. Deus ele vai nos advertir, Deus ele vai trazer a sua palavra. E quando Deus ele traz a sua palavra, é para quê? É para que haja arrependimento, é para que haja limpeza de coração, é para que haja santificação, é que haja humilhação, humildade da nossa parte em fazer o correto, em voltar atrás, em dizer: Senhor, eu errei. Eu estou errada, eu preciso voltar aos caminhos. Mas o que é que acontece? Nós vamos ver que muitas vezes no povo de Israel e no reino de Judá também isso aconteceu, é que o povo traz, ao invés de buscar e fazer conforme Deus havia estipulado, como Deus havia determinado, eles faziam e traziam uma substituição. Ao invés de trazer e buscar a ordem divina, aquilo que foi estabelecido ao sagrado, a fonte de água viva, o que é que o povo fazia? Eles traziam e substituíam por as suas próprias ideias humanas, pelas ideias carnais, pelas ideias inferiores que não era o padrão de Deus. Traziam e trocavam o santo pelo profano. Traziam então tentavam remediar, traziam remendos para as suas vidas, ao invés de se arrependerem e ao invés de enfrentar. Mesmo que Deus estivesse dizendo: olha, eu vou castigar, eu vou trazer juízo, qual era a posição do povo? Foi aquilo que a oração de Salomão era: se arrepender, era se humilhar, pedir perdão a Deus para que Deus pudesse sarar a sua terra, para que Deus pudesse fazer algo sobre ele. Mas muito pelo contrário. É o que Jeremias, não é, como nós lemos neste livro do Antigo Testamento também, ele diz: "E vocês deixaram as fontes de água viva e vocês estão cavando cisternas rotas, que não retêm água." Oh, meus queridos amados irmãos, como isso é uma verdade nos dias de hoje. Quantas pessoas, ao invés de voltarem, ao invés de se arrependerem, muitas vezes passaram ou estão sobre uma disciplina na igreja, foram admoestados, foram repreendidos e, ao invés de ter um coração humilde diante do Senhor e dizer: Senhor,
tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoa, me ajuda, ó Espírito Santo, fazer como Davi, Senhor, não retires o teu Espírito, mas muito pelo contrário, vão pelas opções humanas, vão pelas ideias da sua própria cabeça, tentam remediar, tentam encobrir, irmãos, não prosperará, aleluia. Quando nós vamos ver Adão e Eva, quando eles estavam no jardim do Éden, quando eles viram que pecaram, qual foi a ideia que eles tiveram? Foi de chegar lá para Deus na viração do dia e dizer: olha, Deus, deu tudo errado. Aqui aconteceu algo tremendo, Senhor, tem misericórdia. Não, não foi isso que fizeram. Fizeram roupas de folhas, de figueiras, para poder cobrir a sua nudez. Irmãos, pôr remendo velho em cima do erro não vai adiantar de nada. Tentar encobrir com uma capa religiosa o seu erro, o meu erro, não vai dar em nada, não vai prosperar. A Bíblia Sagrada nos diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Portanto, o que é que nós temos que fazer? É nos arrependermos, é voltarmos para o Senhor, é ir lá e dizer: Senhor, o que é que tu estás pedindo? O que é que eu tenho que fazer? É duro, é humilhante, é isso, mas nós temos que fazer se nós quisermos prosperarmos espiritualmente, se nós quisermos viver espiritualmente, se nós quisermos novamente sermos renovados, restaurados na presença do Senhor. Você lembra do profeta Elias? Quando o povo estava naquela vida, cocheando entre dois caminhos, Elias disse: vamos fazer uma prova. Quem é Deus aqui? Se Baal é Deus, serviu. Se Deus é Deus, serviu então. E construíram e fizeram um altar. E a Bíblia diz de que, a primeira instância, os profetas de Baal estiveram toda a manhã inteira clamando e quebraram o altar e fizeram coisas horrorosas e se cortaram, tentando buscar, tentando achar uma resposta. Mas Deus não respondeu. O fogo não desceu. Pode sapatear, pode gritar, pode babar, pode fazer o que quiser. Por quê, irmãos? Porque Deus não estava ali. Porque enquanto nós não nos arrependermos, porque enquanto nós não buscarmos os preceitos que Deus ele diz que nós devemos fazer, não adianta querer seguir pela nossa cabeça. Não adianta querer fazer o que está na nossa ideia. Está tudo muito claro diante da presença de Deus. O povo de Israel havia pecado e quando Deus disse: arrependei-vos, o que é que eles fizeram? Vamos encobrir, vamos colocar aqui, não, todo mundo bonitinho lá na igreja, no templo, para poder oferecer ofertas ao Senhor. E Deus disse: eu não quero a vossa oferta, porque vocês não se arrependeram, porque vocês estão substituindo o sagrado pelo profano. Isso não pode acontecer, aleluia. E quando Elias ele chega naquele ponto, quando ele vai para poder, agora a sua vez, de orar ao Deus de Israel, a Bíblia fala que ele não usou o altar da maneira que estava. Não, o altar teve que ser reparado, aleluia. Porque Deus não pode perdoar, Deus não pode voltar a visitar, Deus não pode encher de poder, Deus não pode renovar, Deus não pode fazer o que é que Ele quer fazer enquanto o altar estiver quebrado, enquanto o altar estiver impuro, enquanto o altar ainda tem resquício de ídolos sobre ele, não pode. Deus não irá aceitar, o fogo não vai descer, aleluia. Mas Elias entendeu que o altar tinha que ser renovado. Água foi derramada sobre aquele altar, teve limpeza, oh, aleluia! E quando a oferta foi colocada diante do Senhor, oh, fogo do céu caiu sobre aquele altar. Não adianta querer levar avante uma vida espiritual com as roupagens da nossa própria ideologia, com as roupagens deste mundo, com as roupagens das folhas de figueira por aí, não. Tem que ter sacrifício.
Um cordeiro teve que ser imolado para fazer e dar roupa para Adão e Eva. Aleluia! Tem que haver humildade da nossa parte. Um certo pastor da Assembleia de Deus em Pernambuco, ele cantava um corinho que ele mesmo compunha e ele dizia: "Desce, desce, desce, desce para Jesus aparecer". Aleluia. Se nós não descermos, ele não vai aparecer. Apesar de tudo, nós vamos ler o versículo 13 dizendo: "Contudo este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos exércitos". O povo preferiu suas opções próprias, suas opções humanas, suas substituições, o profano. Eles preferiram o deles do que o de Deus, ainda que fosse o juízo da parte de Deus. A Bíblia nos diz em Jó capítulo 4, versículo 18, dizendo: "Porque ele fez a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam". Aleluia. Meus queridos, lembremos, eu, você, quando o povo de Deus, como nós já dissemos, se nós erramos, se nós pecamos, se nós nos desviamos, quando nós deixamos, Deus, ele nunca deixará o seu povo, nunca deixará a sua igreja, nunca deixará você, nunca deixará eu no erro. Aleluia. Ele nos advertirá, ele nos redarguirá, ele nos corrigirá, ele nos julgará. Aleluia. Por quê? Porque qual filho que ele ama que ele não corrige? Portanto, 2 Timóteo 3,16 nos diz que essa escritura é divinamente inspirada. Para quê? E proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em toda justiça. E eu termino aqui com aquele testemunho de Davi, de 2 Samuel, capítulo 24, do verso 12 ao 14. A Bíblia nos fala que Davi ele pecou quando ele contou o povo de Deus. E ao contar o povo, Deus, através do vidente, do profeta Gade, chegou para Davi e disse para ele: "Você obrou loucamente, Davi". E o próprio Davi, ele soube isso. Depois de receber o número das pessoas, do povo, dos soldados em Israel. E Deus envia o profeta e diz para Davi: "Escolhe dessas 3 opções que eu vou dar para você, Davi. Escolha você: 7 anos de fome em todo o país, 3 meses você fugindo dos seus inimigos ou 3 dias de peste sobre Israel". E a Bíblia nos fala que Davi, depois de meditar nessas 3 opções, ele fala uma grande verdade. Ele disse: "Caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as misericórdias, mas não caia eu na mão dos meus inimigos". Oh, meus queridos, muitas vezes nós podemos dizer quando Deus ele traz a sua admoestação a nossas vidas, quando Deus ele aponta o nosso erro. A nossa vontade, o nosso humano é o quê? É se rebelar, é sair da igreja, é dizer: "Olha, esse pastor não quer saber nada de mim, todo mundo está contra mim, Deus não quer saber". Não, irmãos. A nossa opção, a nossa posição deve ser: "Senhor, eu errei. E eu estou pronto. Se eu tive coragem de pecar, se eu tive coragem de me desviar, se eu tive coragem de fazer o errado, então eu tenho que ter muito mais coragem para poder aceitar o juízo de Deus, o castigo de Deus, a admoestação de Deus, porque Ele me ama. E porque Ele me ama, Ele está fazendo isso, Ele está me julgando, ele está trazendo o juízo sobre mim, ele está trazendo a correção, ele está trazendo a sua admoestação para as nossas vidas.
Caiamos nós nas mãos de Deus, mas não na mão do mundo, não na mão do diabo, não na mão dos homens, não na mão dos inimigos, porque eles não têm piedade da nossa vida. Eles não amam a gente, eles não querem, eles estão buscando a primeira oportunidade para poder matar-nos, para poder trair-nos, para poder levar-nos à derrota completa, meus queridos e amados irmãos. Israel optou pelas suas próprias substituições, pelo seu próprio caminho, pelas suas próprias opções, abandonando aquilo que Deus havia, a porta de escape que Deus estava dando para eles, antes que viesse o inimigo e levasse-os para o cativeiro. Portanto, que Deus possa guardar-nos nesta manhã de sábado, que Deus possa a cada dia guardar o nosso coração para não pecar contra o Senhor, e para isso nós guardamos a palavra. O salmista ele escreve: "A tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti". Mas se nós chegarmos a pecar, se nós chegarmos a cair, se nós chegarmos a vacilar, se nós chegarmos a trair ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, oh, meus queridos, não nos ponhamos rebeldes, não nos ponhamos como meninos, né? Que não quer saber de nada, que quer somente saber da sua própria vontade, mas que nós possamos nos humilhar, aceitar qual seja ela, a admoestação, a pena, tudo que nós tenhamos que passar, porque sabendo que se nós passarmos por ela em humildade, em amor ao nosso Deus, aleluia, oh, ele voltará a revelar-se. Ele voltará a enviar o fogo do céu. Ele voltará a trazer renovação espiritual. Ele voltará a te usar. Ele voltará a fazer milagres e prodígios através das suas mãos. Aleluia. Mas busquemos, acima de tudo, a vontade do Altíssimo, que nós não possamos buscar a nossa, mas a de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente neste fim de semana. Amém.